de Deus. Isso é glorioso, irmãos. O servo não iria trazer julgamento destrutivo, mas uma justiça que restaura, uma justiça restauradora, uma justiça inclusiva, que alcança os gentios, ou seja, que alcança as nações, uma justiça que iria ultrapassar as muralhas de Israel. Jesus é o servo, que nós podemos dizer assim, um servo universal. E o Espírito Santo o capacita a cumprir uma obra que tem uma missão global. Não é à toa que Apocalipse diz que Jesus comprou com seu sangue todos aqueles que estão tribos, nações e línguas, para serem hoje considerados como servos e sacerdotes do Senhor. Vivemos em um mundo sedento por justiça, mas confuso quanto ao que essa justiça verdadeiramente significa. A justiça do servo não é uma vingança, é uma reconciliação. Ela alcança até os que estão de fora, os gentios de ontem e de hoje. A justiça do servo não é uma vingança, mas uma reconciliação do homem caído, do homem perdido, do homem destinado ao lago de fogo, uma reconciliação com o Pai. Na cruz, o servo cheio do Espírito Santo não apenas morre, ele cumpre a justiça de Deus, trazendo reconciliação entre Deus e os homens. E pela ressurreição, ele envia esse mesmo Espírito sobre nós, para que continuemos sua missão de justiça no mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Percebe, irmãos, que coisa gloriosa é não só a obra do Senhor Jesus Cristo, mas como ela impacta diretamente a nós hoje e a nossa vida como igreja. Esse é o servo do Senhor, o servo que o Senhor escolheu. Esses são algumas características do perfil do servo do Senhor. Em terceiro lugar, nós já falamos que o servo do Senhor, ele tem o Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós vamos ver que esse servo, ele é manso e humilde no modo em que ele age, no seu procedimento. No versículo 19 está escrito: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Um servo que não se impõe pela força, irmãos. Um servo que não se impõe ou que não busca impor de forma autoritária. No contexto do primeiro século, tanto judeus quanto romanos valorizavam os líderes que se impunham. Os judeus esperavam um Messias guerreiro que confrontasse o império. Os romanos celebravam os heróis que por sua força e por sua capacidade, a sua oratória que contagiava, a sua oratória que dominava, a sua oratória que tomava o palco, a plateia. Mas o servo do Senhor age de forma completamente oposta. Ele não contende, nem clamará. Ou seja, ele não se levanta em discussões violentas, não grita para atrair atenção, ele não domina pela autoridade ou pelo tom da sua voz. Não é o quanto Jesus grita ou a capacidade que ele tem de gritar que vai fazer com que as pessoas se acheguem a ele e se acheguem ao Pai. Isaías, ou melhor, Zacarias, no capítulo 9, verso 9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, eis aqui o teu rei, virá a ti justo e salvador, humilde e montado sobre um jumentinho. O Messias prometido viria com humildade, não com força militar. Jesus, no capítulo 18, já confrontado pelas autoridades romanas, por Pilatos, diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus. Jesus deixa claro que não veio impor domínio político, mas implantar um reino espiritual. Jesus não veio dominar de forma política. Jesus não veio se levantar um motim militar, mas implantar um reino que é espiritual. Aquele reino que Daniel diz que vai ser cortado uma pedra, esmiuçará todos os reinos, e esse mesmo reino vai ser estabelecido para todos sempre. Contender aqui, irmãos, é usado para disputas agressivas, discussões acaloradas. Jesus não fazia política com gritos ou revolução através de espadas ou de outros instrumentos militares. Ele não impõe a verdade através da força. Ele impõe a verdade, ou melhor, ele revela a verdade com a sua graça. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele não impõe a verdade através da força, ele não força, como diz no ditado popular, ele não põe goela abaixo, mas ele de forma gloriosa se apresenta como Messias, como aquele que veio
tirar o pecado do mundo e salvar aquele que Deus já tinha estabelecido. O servo, ele age de maneira silenciosa, e esse agir de maneira silenciosa é uma maneira eficaz. O texto diz: nem alguém ouvirá pelas ruas ou nas praças a sua voz. Isso não significa, irmãos, que Jesus nunca falou em público. Pelo contrário, Jesus falava a grandes multidões. Jesus, muitas vezes, pediu um barco emprestado para estar sobre ele, enquanto a multidão estava à margem, ouvindo os seus ensinamentos. Ao curar, ele mesmo frequentemente dizia: não conte a ninguém. Mateus, inclusive, menciona esse texto de Isaías, logo após Jesus saber, ou melhor, efetuar uma cura, e de dizer: olha, não conte a ninguém. Por isso ele mesmo se retirou. Ele escolhe o caminho do cordeiro e não um caminho da política. Sua mansidão é força que nos constrange. Jesus tem uma mansidão que constrange, que compunge o coração. Seu silêncio é um silêncio que muitas vezes vale mais do que 1000 palavras. A sua humildade também é a maior expressão da sua exaltação. Muitas vezes, irmãos, em um tempo em que muitos querem ser ouvidos, muitos querem ser vistos e seguidos, o servo nos ensina o poder de ficarmos em silêncio, o poder da humildade e o poder de agirmos de maneira discreta. Ele age com mansidão, não com alarde. Ele não atrai os holofotes para si. Ele age como aquilo que Isaías já tinha predito há séculos antes. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Em seu julgamento, ele não se defende com palavras, mas com seu próprio sangue. Ele vence não pela força do grito, mas pelo poder da cruz. Esse é o perfil do servo. Ele cura sem buscar autopromoção. Ele ensina sem se exaltar. Ele muda o mundo sem produzir campanhas triunfalistas, sem produzir campanhas que tragam holofotes sobre si. O Cristo das Escrituras é o servo silencioso que vai para a cruz em obediência, não em busca de fama. A cruz não é um palco em que Jesus buscou se promover. A cruz é o resultado da obediência dele como servo escolhido pelo Pai. Ele não faz barulho, ele faz um sacrifício. Ele não pediu na cruz aplausos e reconhecimento, mas ali ele deu a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em quarto lugar, irmãos, o servo é aquele que traz esperança às nações. Quando nós lemos os versos 20 e 21. O perfil do servo é aquele que traz esperança às nações. Não esmagará a cana quebrada, verso 20, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. A imagem da cana, irmãos, aqui quebrada e do pavio fumegante, fala de pessoas que estavam quebradas, quase destruídas, pessoas marginalizadas, pessoas desanimadas, pessoas que não tinham qualquer expectativa ou qualquer serventia para a sociedade. A cana era um objeto utilizado como instrumento, naquela época musical, utilizado como instrumento até mesmo para conduzir animais, enfim. Mas se fosse rachada, ela não teria mais nenhum tipo de utilidade. O pavio fumegante é aquele com pouca utilidade, porque não tinha mais a capacidade e o combustível para iluminar. Então ele já estava prestes a ser inutilizado. Essas são figuras, são metáforas para caracterizar o homem que está afastado de Deus, o homem que está longe da bondade do Senhor e das misericórdias do Senhor, o homem que muitas vezes era injustiçado, o homem, por exemplo, como os leprosos,